Ele começou a trabalhar com 11 anos de idade vendendo cheiro verde. Já teve todos os trabalhos que você imaginar. Começou a sustentar a sua família desde cedo. Sua mãe tinha dificuldade ali, não tinha educação formada. Seu pai tinha um problema com álcool e ele precisou assumir responsabilidade muito novo. O nome dele é Marcos Soares, policial militar do Distrito Federal, coach do Gran Cursos Online, professor na área de concursos públicos e é o nosso convidado aqui no canal Imparável. Professor Marco, prazer muito grande estar aqui com você hoje. Muito feliz de ter você e de escutar a sua história. Você me contou um pouquinho agora há pouco e fiquei aqui até emocionado com a sua trajetória. Valeu, Gabriel. Eu agradeço demais a oportunidade de estar batendo esse bate-papo aqui com você. Pessoal que acompanha o canal também, muito feliz em poder contribuir um pouco com a minha história com vocês. Como é que era a vida do Marcos Soares aos 11 anos de idade, já trabalhando? Bom, Gabriel, eu sou mineiro do interior, vim com a minha família para cá, meu pai e minha mãe, muito cedo, e a gente morava era um barraco de fundos, né, alugado na periferia aqui do Distrito Federal, num lugar chamado Ceilândia, cidade de Ceilândia, região administrativa de Ceilândia, e minha mãe trabalhando, ganhava muito pouco, porque ela trabalhava fazendo faxina em hotel, era camareira. Infelizmente, meu pai, à época, tinha um problema com álcool, era alcoólatra, e eu precisei trabalhar para complementar a renda da família. Então, aos 11 anos de idade, meu primeiro emprego foi esse. Eu trabalhava vendendo cheiro verde nas ruas do Penorte. O que essa experiência te ensinou? Como é que foi essa vida ali, uma infância bem reduzida, né? Você acaba se privando de muita coisa, né? Você tem responsabilidades, você tem que amadurecer um pouco antes do tempo. Foi o que aconteceu comigo. Então, assim, tinha vontade de brincar com os outros, tinha, de jogar bola, tinha, mas naquele momento a minha família precisava mais de mim. Então você abre mão de algumas coisas, né, em razão de responsabilidades que a gente acaba tendo nem sempre quando a gente quer, mas quando é necessário. E quando que você decidiu seguir esse rumo de estudar para concursos, de buscar o serviço público como uma via em sua vida? Bom, naquela situação muito difícil que eu me encontrava, eu sempre tive uma jornada dupla de trabalho, sempre trabalhei muito. E o que acontece? Com a remuneração que eu tinha na época, eu não ia conseguir realizar os meus sonhos e os sonhos da minha família. Minha mãe, ela queria muito ter uma casa, só que eu não ia conseguir, ganhando tão pouco, dar uma casa para minha mãe. Certa vez no trabalho, uma colega falou o seguinte para mim: Marco, se você quer trabalhar menos e ganhar mais, você tem que sair daqui onde você está. Você tem que fazer concurso público. Aí eu falei, beleza, como é que é esse negócio? E como eu era muito matutão, né, Quantos do interior, anos você tinha na época? Na época eu tinha uns 18 anos, 19 anos, 18 para 19 anos, né? Muito matuto, eu perguntei para ela, o que é concurso? Olha só, eu não sabia nem o que era isso. Aí ela falou assim: Marco, é o seguinte, você vai fazer uma prova e se você passar nessa prova você vai trabalhar para o governo. É assim, a remuneração lá é mais alta que aqui. Eu falei, tudo bem, então é só isso, eu vou lá. Fui lá, fiz a prova, só que eu não passei. Aí eu falei, fiz de novo, não passei, e fiz diversas provas e não passei, né? Não tenho vergonha de falar, fui reprovado em mais de 50 concursos. Entre esses 50, aconteceram algumas aprovações, mas as aprovações foram exceção. A regra sempre foi a reprovação. 50 concursos? Mais. Eu não parei para contar exatamente, mas são muito mais. Quando eu entro nas páginas de concurso público, olho lá, todos os concursos públicos que tinham, na minha época que era de nível médio, eu fazia todos. Não deixava nenhum passar em branco. Só que, ao longo do tempo, eu fui perceber que só me inscrever e fazer a prova não ia dar certo, não ia mudar a minha vida. E aí eu descobri que eu precisava estudar. E aí, a partir do momento que eu comecei a ter esse entendimento, foi que as coisas mudaram e surgiram as aprovações. Estudar e com um foco, né? Porque atirar para todo lado também não é o melhor caminho. Naquela época, a gente não tinha a gama de informações que nós temos hoje, né? Então, assim, com muita dificuldade ali para 2004, então a gente ia meio que pelo empirismo. Hoje não, hoje os nossos alunos, por exemplo, quem frequenta a plataforma do Gran Cursos Online, você tem diversas orientações, material no YouTube, você consegue também ter diversas orientações, você consegue ter um direcionamento. Mas eu errei muito no início por falta de orientação. Hoje eu ainda vejo isso. Algumas pessoas se perdem e não conseguem ser aprovadas porque elas não têm uma boa orientação, né? Às vezes tem muito material,
mas não tem uma orientação adequada sobre como estudar aquele material. Então, se você hoje conseguir aliar um bom material com uma boa orientação, você vai ser aprovado. Quando é que foi o ponto de inflexão na sua vida? Quando é que as coisas começaram a mudar? Bom, quando eu fui aprovado no meu primeiro concurso público, eu consegui ajudar mais minha família. Aí as coisas mudaram a partir dali. Só que eu não conseguia realizar tudo que dava para realizar com aquilo. E eu precisava galgar outros concursos, né? Porque eu tinha sido aprovado e tomei posse em um concurso de nível fundamental. Eu falei, não, preciso conseguir algo melhor. E aí comecei a estudar para um concurso de nível médio. Aí consegui aprovação. Só que antes de passar nesse concurso de nível médio, eu sempre quis ser advogado, mas eu não tinha condições de pagar a faculdade. Então eu comecei a estudar para o Enem. Fui aprovado no Enem com uma das maiores notas do país. Consegui cursar o curso de Direito em uma universidade muito respeitada aqui no Distrito Federal. Durante a faculdade foi quando eu passei em um concurso para nível médio. Também passei em um concurso para nível superior. Não pude assumir porque eu não tinha terminado o curso. Fui aprovado no exame de ordem ainda no 9º semestre da faculdade. Terminei a faculdade. Fui exercer a advocacia, conciliando com o serviço público, porque eu já era servidor público. Só que eu não me encontrei na advocacia. Eu falei, meu negócio realmente é concurso público. Continuei estudando, passei em outros concursos, de nível superior também. E aí sim, foi por não me conformar com a situação que eu estava, fui galgando outros concursos, né, para que tivesse uma remuneração melhor do que eu tinha no momento. E o foco era sempre ajudar a família? Sempre, sempre, assim. Cada pessoa tem uma motivação para estudar, né? Algumas pessoas estudam porque querem ter um carro, né? Querem comprar uma casa, querem fazer uma viagem. A minha motivação, ela foi a minha família, né? Principalmente minha mãe. E é complicado falar porque eu acabo me lembrando de muita coisa que eu já passei, né? A minha mãe, muito simples, muito humilde, me criou dentro do que ela tinha condições, né? Minha melhor mãe do mundo. Desculpa. E eu precisava dar casa para ela. E eu tinha que fazer aquilo. Mas onde eu estava eu não ia conseguir. Então eu precisava passar num concurso, em um concurso melhor. Meu pai também, com problema de alcoolismo, ele não conseguia trabalhar. E graças ao serviço público, depois de muita resistência, eu consegui internar meu pai. Eu tinha uma resistência muito grande, porque eu achava que isso era um maltrato. Mas depois eu vi que o alcoolismo era uma doença e que ele precisava ser tratado. Graças a Deus, depois de mais de 30 anos, hoje eu posso abrir a boca e falar que meu pai está sóbrio. Minha mãe, ela não tinha os 4 dentes aqui da frente. Aí você se imagina, né? Imagine agora uma pessoa que você ama, não tem os 4 dentes na frente. Então eu não via minha mãe sorrir. E aquilo me machucava. O que eu fiz? Eu levei minha mãe no dentista. E aí eu pensei, o implante deve ser aí uns 5 mil reais, eu consigo pagar. Para minha surpresa, ficou o orçamento em volta de 30 mil reais. Eu levei ali em outros locais, ficou o mesmo preço. E minha mãe, muito simples e muito humilde, me falou assim, meu filho, não vale a pena gastar esse dinheiro comigo, não. Eu tô perto de morrer. Aquilo ali cortou o coração. Na mesma hora eu voltei no dentista e falei pra ele, tem como dividir aí? Ele falou, tem. Tô pagando até hoje esses 30 mil reais. Mas não tem preço, porque hoje minha mãe sorri. Isso não tem preço. Minhas irmãs, uma delas sofria muito bullying na escola, porque ela era estrábica, né? Tinha os olhinhos tortos. E aí chegava em casa chorando, não queria mais ir pra escola. Eu consegui fazer a cirurgia da minha irmã, né? Fiz a cirurgia delas, paguei o tratamento de dente delas. Hoje elas estão fazendo tratamento de pele. Então assim, não importa qual é a tua motivação, cada um tem uma. E não é demérito nenhum você querer melhorar de vida para ter um bem material. Mas o que me motivou não foi nenhum bem material, foi justamente cuidar da minha família. E eu sou muito grato ao mundo dos concursos públicos, porque se eu não tivesse sido aprovado, ou eu não ia conseguir realizar tudo isso, ou eu iria realizar com muito mais dificuldade. Então, vale a pena demais estudar, vale muito a pena, porque a vida da gente muda depois da aprovação.
Muito emocionante. Parabéns aí pela trajetória, pela garra. Obrigado. É um prazer conhecer pessoas assim, pessoas que colocam o próximo à frente, né? Você me contou que você comprou a casa da sua mãe antes mesmo do que a sua própria casa. Você conseguiu comprar a casa, né? Verdade, porque a gente pensa assim, se eu tô trabalhando, eu vou conquistar algo pra mim, né? Eu não tenho casa, então eu vou comprar uma casa pra mim. Mas nunca foi meu pensamento naquele momento. Eu falava assim, eu tenho que comprar uma casa pra minha mãe, né? Inclusive, na época eu me relacionava com uma pessoa e ela falou assim pra mim, mas espera aí, a gente quer casar, a gente tem que comprar uma casa pra gente. Eu me afastei dessa pessoa porque eu sentia no coração que a casa tinha que ser da minha mãe. E Deus me abençoou tanto, mas tanto, que depois que eu dei a casa pra minha mãe, eu consegui a minha própria casa. Então assim, eu sou duplamente abençoado por Deus porque eu consegui dar a casa da minha mãe e Ele me retribuiu em dobro. Eu também tenho a minha casa própria hoje, tenho um carro que eu sempre sonhei, Deus sempre me retribuiu em dobro. Então cuidar da minha família nunca foi despesa, foi investimento. Porque Deus sempre me deu em dobro. Cada centavo que eu dava para minha família, Deus dava um jeito de retornar para mim em dobro. Muito bom. E me diz uma coisa, a gente não abordou esse assunto. Como é que você conciliava o trabalho com o estudo? Eu recebo muitas dúvidas de concurseiro, você deve receber também, que acham que é impossível passar num concurso trabalhando. Você chegou a ter 2 trabalhos simultâneos, talvez até mais que isso. Como é que você fazia? Era o seguinte, a gente ouve muito isso, né? Eu não tenho tempo. Eu tinha 2 trabalhos e tive que arrumar meu tempo, porque se eu não arrumasse meu tempo, eu não ia conseguir realizar meu sonho. Então, horário de almoço, eram 2 horas de almoço, então eu almoçava o mais rápido que eu podia, 20 minutos de almoço, 30 no máximo, eu ganhava 1h30 de estudos por dia, só com aquilo ali. Deslocamentos, estava dentro do ônibus, eu sei que é difícil se concentrar dentro do ônibus, né? O ideal é que a gente esteja numa sala, ambiente silencioso, mas era o que eu tinha no momento, eu tinha que me agarrar aquilo ali. Então passava muito tempo no trânsito, né? Trabalhava na região central aqui do DF, em Brasília, morava em Ceilândia, 1 hora de deslocamento para ir, 1 hora para voltar. Eu já ganhava 2 horas. Opa, então peraí, só com deslocamento e horário de almoço, eu já ganhei 3h30 por dia. E com 3h30 dava para passar aí em vários concursos, né? Verdade. Muitas pessoas acham que você tem que se dedicar única e exclusivamente, né, aos estudos. Pessoal, não é. A maioria das pessoas que eu conheço que são servidores públicos trabalhavam, estudavam. Então, essa é uma realidade muito comum. Não é porque você tem um trabalho que você não vai conseguir ser aprovado num concurso público. Então, dá para você fazer isso. E eu te digo mais, é um motorzinho que a gente tem, é um incentivo a mais, porque você está ralando. E é justamente a situação de dificuldade que você se encontra que gera esse combustível para você poder pegar mais gás e sair dali. Exatamente. Eu fiz uma entrevista semana passada com a Wanda Souza, que é analista no TJDFT, também uma história de muita dificuldade. Ela disse que você precisa estar de barriga seca, barriga vazia, né, para conseguir ter esse impulso, essa motivação maior ali e fazer o que outras pessoas acreditam que é impossível. Verdade, a tua situação de dificuldade, se você hoje parar e analisar, você está feliz da forma que você está ou você quer melhorar? É justamente a tua insatisfação com o teu estado atual que vai te motivar a continuar. Algumas pessoas ficam só reclamando, e reclamar não muda a vida de ninguém. Então você precisa parar hoje e falar assim, não, peraí, eu quero sair de onde eu estou e eu vou começar a estudar hoje, vou mudar a minha vida. Em termos de técnicas de estudo, o que você começou a aplicar para sair de uma reprovação atrás da outra para várias aprovações aí em concurso? No início eu errei muito, porque eu atirava para todos os lados. Então não cometa esse erro que eu cometi. Mas na época não tinha ninguém para que me orientasse, ninguém que me falasse isso. Então primeiramente defina uma área de estudos que você quer. É a área de carreiras policiais, é carreiras administrativas, tribunais. E eu digo mais para vocês. Existem concursos que têm um grau de dificuldade maior, como juiz, procurador, delegado. Mas, pessoal, você pode mudar a tua vida com um concurso de nível fundamental e de nível médio. Aconteceu isso comigo e pode acontecer com você. Tá? Então, assim, não é algo inalcançável. Você pode mudar a tua vida em outros concursos, até mesmo, como eu falei agora, de nível médio, alguns de nível superior, que não são tão concorridos como esses concursos mais voltados para a carreira jurídica. Então, primeira coisa, defina a tua área, não dá para ficar tirando para todo lado. Tenha um bom material de estudos em mão, tá ok?
estude com disciplina, tem que ter disciplina. Não pode começar agora e parar, tornar o seu estudo como se fosse um hobby. Não, você tem que encarar o seu estudo como se fosse um teu horário de trabalho. Ter horários regulares, procurar sempre revisar o teu material de estudos, porque às vezes o candidato ele estuda muito, às vezes ele consegue fechar 100% de um edital, mas ele não se lembra de 20% do que ele estudou. E hoje em dia, dá uma dica para vocês, os conteúdos que são cobrados em provas de concurso público, os examinadores eles têm predileção por alguns pontos da disciplina. Então, se você não precisa, às vezes, fechar 100% do conteúdo, verifica qual parte daquele conteúdo é mais cobrado em prova e dê ênfase maior a ele. Muito bom. Só complementando um ponto que você disse sobre, às vezes as pessoas acham muito distante o cargo de juiz, o cargo de delegado, promotor, a pessoa está começando esse mundo dos concursos, o ponto de inflexão, na grande maioria dos casos, não vai ser a aprovação no cargo de delegado de juiz, vai ser a primeira aprovação que te dá uma dignidade ali, uma vida com mais previsibilidade, uma certa estabilidade financeira para que você se organize e tenha outros projetos. Então, um salário um pouco maior, a possibilidade ali de se organizar melhor, tudo isso vai permitir que você alce voos mais altos. Então, eu acredito muito também que você pode evoluir dentro do próprio mundo dos concursos, que foi o que aconteceu no seu caso. Exatamente, né? Subir uma escadinha. Ninguém sai do 0 ao 100, né? Um exemplo, recentemente você entrevistou, por exemplo, nosso querido professor aqui, que é juiz de direito Aragonê. O exemplo de vida dele mesmo fala isso, que ele não passou direto para juiz. Ele passou em outros concursos até chegar nesse de juiz. Então, vai galgando. Pô, se tá difícil chegar lá em cima, então eu vou passar num outro concurso aqui. Eu fiz isso, eu passei no concurso de nível fundamental. Depois, já tendo tomado posse, eu consegui estudar para o concurso de nível médio e também já empossado, estudar para um de nível superior. Quais são os planos agora? Planos para o futuro é poder continuar cuidando da minha família e poder levar essa mensagem para as pessoas que querem mudar de vida também. Poder contribuir com as pessoas que querem realizar os seus sonhos, seja qual for o sonho que ela tiver. É isso que eu sinto no meu coração, é contribuir com as pessoas, ajudar as pessoas é o que mais me motiva. Você é realizado como policial militar do DF? Demais, demais. Assim, é uma profissão que eu me arrepio, porque todos os dias eu tenho a oportunidade de ajudar alguém como policial. O meu primeiro serviço como policial, eu saí do curso vibrando, louco, né? Vibrando demais, querendo mudar e salvar o mundo. Essa era a minha intenção. Inclusive, no meu primeiro dia de serviço, eu acabei indo parar numa reportagem, né? Fizeram uma reportagem lá comigo, falando sobre o que eu havia feito lá na primeira ocorrência que eu peguei. Eu penso o seguinte, que trabalhando como policial, você tem isso, se você sente essa vocação. Ser policial é diferente, passa em vários concursos, mas o de polícia ele é diferenciado, porque o policial ele precisa ter vocação. Você vai ser chamado para ajudar uma pessoa que você nunca viu na sua vida. E aí, você está disposto a ir lá? E pode acontecer diversas vezes, arriscar a sua vida para salvar a vida de um desconhecido. Então, para quem tem vocação, para quem sente isso, né, a gente não pode pensar somente em remuneração para carreiras policiais. Para carreiras policiais, além de remuneração, você tem que pensar também em outros fatores, como a parte da vocação. Me sinto muito realizado, já fui aprovado em outro concurso público depois de ser policial e optei por permanecer na polícia. Muito bom, Marco. Parabéns aí pela história, trajetória, pela superação. Você é um exemplo aqui para todos nós, todos que nos acompanham aqui no canal Imparável. Ô Gabriel, eu que agradeço demais. Nós temos um mote, que você deve conhecer, que é o mote de ser imparável, no sentido de não desistir, de sempre continuar, de persistir. Eu queria aproveitar aqui a oportunidade de pedir a você que deixasse uma mensagem para quem nos acompanha, que talvez está pensando em desistir, está pensando em parar, e ajude essa pessoa a despertar o imparável que existe dentro dela. Bacana. Pessoal, quando a gente começa a estudar para concurso público, diversos fatores vão surgir e que vão querer te desmotivar. Seja uma dificuldade financeira, uma dificuldade familiar ou uma reprovação. Se eu tivesse parado lá quando eu tive uma dificuldade financeira, familiar ou quando eu fui reprovado, eu não estaria aqui hoje contando a minha história para vocês. Então, seja imparável. E para você ser imparável, conquistar os seus objetivos, vou te dar uma dica. Faça do concurso público a coisa mais importante entre as menos importantes.
Vou repetir, faça do concurso público a coisa mais importante entre as menos importantes. Passar é muito bom, é excelente, você vai conseguir muita coisa? Vai. Mas as coisas mais importantes são as pessoas que estão hoje ao seu redor, porque são elas que vão te motivar a permanecer na caminhada, a ir em busca da sua realização, a ser imparável. Essa é a dica que eu deixo para vocês. Muito bom, professor. Prazer mais uma vez Gabriel. tê-lo aqui conosco. Se você gostou deste vídeo, assine nosso canal, ative as notificações e fique por dentro de tudo que produzimos por aqui, sempre com o objetivo de ajudá-lo, de ajudá-la a seguir de maneira imparável rumo ao destino que você merece.